Imagina o seguinte cenário. Várias pessoas trabalham juntas e estão conversando entre si, mas cada uma tem uma língua diferente e ninguém entende ninguém. É um verdadeiro caos, certo? Agora vamos para um outro cenário, onde todas as pessoas falam o mesmo dialeto, mesmo idioma e todo mundo se entende. Seria essa uma utopia no mundo das profissões? Olá, eu sou Thalia, uma simples estudante de enfermagem, e estou aqui para te ajudar a entender alguns assuntos principais que simplesmente não entram na nossa cabeça. E o melhor de tudo, de estudante para estudante, ou seja, do modo mais simples possível. Seja bem-vindo, você está assistindo ao Enfermagem Descomplicada. No vídeo de hoje falaremos sobre diagnósticos de enfermagem, especificamente a CIP. Vamos iniciar falando sobre taxonomia CIP, como criar diagnósticos, intervenções e resultados. Em seguida, vamos ler um caso clínico e utilizá-lo para fazer alguns exemplos de diagnósticos utilizando a CIP. Antes de tudo, a gente precisa entender o que são diagnósticos de enfermagem, taxonomias e para que elas servem. Bom, tudo isso é para que a gente possa ter uma troca de informações de um jeito coeso, onde eu entendo o que você está falando e você entende o que eu estou falando. Tudo isso no âmbito da enfermagem, ou seja, diagnóstico de enfermagem não é a mesma coisa de diagnóstico médico. A gente não vai dizer o que aquele paciente tem, mas a gente vai dizer qual a necessidade dele de um modo que você entenda o que eu estou falando. Tudo isso para ter uma comunicação universal, onde um enfermeiro de algum lugar que possa vir para o seu hospital entenda o que você quis falar sobre aquele paciente. Tudo isso para ter uma linguagem única, certo? Quanto à CIP, primeiramente a gente precisa entender que ela tem 7 eixos. O primeiro eixo é o eixo foco. Ele é o que aquele paciente está necessitando ou o que ele está apresentando. Ele está apresentando alguma dor? Ele está apresentando coceira? Está com problemas de eliminação? Isso é o seu foco, certo? É o que aquele paciente está tendo ou o que ele necessita. O segundo eixo é o eixo julgamento. É o que você diz sobre esse foco. Ele está com uma dor aumentada? Você quer que ele tenha um alívio da dor? Ele está com presença de edemas, presença de bolhas? Tudo isso você vai utilizar no seu julgamento. Isso de dizer se está aumentado, diminuído, com alívio ou não, é o seu julgamento. O próximo eixo é o eixo cliente. É para quem se dirige ao seu diagnóstico. Um diagnóstico de enfermagem nem sempre vai ser somente para o paciente, mas pode também ser para a família dele, para uma esposa, para um filho, para uma mãe. Ou então você também pode especificar se esse diagnóstico é para uma criança, para um adolescente, para um idoso e também, como eu disse, para um paciente, porque nem sempre será voltado para ele. O próximo eixo é o eixo meio. É por meio de que você vai fazer a sua intervenção. Ela pode ser por meio de uma alimentação, pode ser por meio de vacinas, medicação, objetos como escova de dentes, escova de cabelo, uma ducha de banho. Então, tudo isso será o meio pelo qual você vai fazer a sua intervenção. O próximo eixo é a ação. A ação sempre vai vir no modo infinitivo, ou seja, sempre serão verbos como elevar, apalpar, avaliar, monitorar, e será esse o nosso eixo ação. O próximo eixo é o eixo tempo. Nele você vai utilizar para poder falar há quanto tempo o paciente está com aquele problema ou por quanto tempo será feita aquela intervenção. Se você vai avaliar o peso do paciente a cada mês, se você vai fazer um curativo a cada semana, se ele está com aquela dor há 2 dias. E recentemente, na CIP de 2019, presente virou tempo. Antigamente, presente era julgamento, onde você utilizava dor presente. Mas hoje, para você utilizar presença como julgamento, você vai falar que o paciente está com a presença de alguma coisa, e não que ele está com a dor presente. É uma atualização que teve agora, que é sempre importante a gente manter a atenção. O último eixo é o eixo local. Ele pode se tratar tanto de um local anatômico quanto de um local de ambiente. Você pode fazer uma intervenção na escola, assim como você pode fazer uma intervenção no paciente.
né? Nos pés, no abdômen, na cabeça. E também você pode fazer essa intervenção no banheiro do paciente, por exemplo, aplicar grades de segurança ao banheiro, diminuir riscos de queda na sala. Isso seria um local, certo? Bom, como então a gente vai formar diagnósticos? Para formar um diagnóstico CIP, você tem 2 eixos que são obrigatórios, 4 eixos que são complementares e um eixo que não pode estar presente. O eixo obrigatório é o foco e o julgamento. Somente com esses 2 você já tem um diagnóstico CIP. Mas você tem os outros que, como disse, são complementares. É para completar o seu diagnóstico. Você pode ter somente uma dor aumentada, mas também você pode falar onde está essa dor. Dor de cabeça aumentada, certo? O eixo que não pode estar presente é o eixo ação. Você não pode ter aqui um verbo no infinitivo. Você não pode falar o que você vai fazer. Esse eixo é do nosso próximo assunto, que é a intervenção. Na intervenção, nós temos 5 eixos complementares e um obrigatório. O obrigatório é a ação, que é o que você vai fazer. Você vai monitorar esse paciente? Ótimo, mas aí você tem que utilizar também os eixos complementares para deixar tudo mais completo. Quanto mais completo o seu diagnóstico, melhor de entender, certo? Lembrando que o seu diagnóstico não é somente para você, ele está ali para a sua equipe. Então você tem que falar o que você vai fazer, aonde será feito, por que será feito, por quanto tempo, em quem vai ser feito isso. Então quanto mais completo, melhor. O eixo que não pode estar presente aqui é o eixo julgamento. Você não pode utilizar o seu julgamento numa intervenção. Você não pode dizer que essa avaliação deve ser branda, essa avaliação deve ser completa, certo? Você só deve falar que ela deve ser feita, mas não o seu julgamento quanto a isso. E resultados. Quando a gente fala de NANDA, a gente tem NANDA, que são os diagnósticos, NIC, que são as intervenções, e NOC, que são os objetivos. Aqui nós temos o que chamamos de resultados esperados. É o que você quer com essas intervenções. E para você montar um resultado, você vai fazer a mesma coisa de um diagnóstico, mudando somente o julgamento. Ou seja, se o seu paciente chegou até você com uma dor aumentada ou com um edema aumentado, qual será o seu resultado com todas as intervenções que você vai passar? Que isso diminua, que isso se ausente. Então aqui você vai colocar o seu julgamento ao inverso do que você colocou no seu diagnóstico. Se você colocou que ele está com presença de edema, você espera, né, que esse edema seja diminuído. E aí você tem o seu resultado. Aqui eu trouxe um caso clínico pequeno para que a gente possa fazer alguns exemplos de diagnóstico e também para que vocês possam criar os seus ao final do vídeo. Bom, vamos lá. Paciente do sexo feminino, 33 anos, é encaminhado ao ambulatório de gastroenterologia com história de pirose retroesternal há 5 anos. É estudante de enfermagem e relata comer em restaurantes suspeitos por ser mais rápido e barato. Anteriormente, o sintoma se apresentava de forma esporádica, mas nos últimos 6 meses, a frequência e a intensidade dos episódios aumentaram. Atualmente, apresenta episódios todos os dias da semana, com piora após refeições volumosas e após deitar-se, além de ser acompanhada de regurgitação e sem fator de melhora. Refere que, associado a esses sintomas, apresenta tosse seca e rouquidão persistente. Nega náuseas, vômitos, diarreia, odinofagia, disfagia, hematêmese, perda ponderal e halitose. Nega uso de medicamentos contínuos e alergias. Esporadicamente, faz uso de omeprazol e sal de frutazeno. Nega tabagismo e etilismo. Ao exame físico, a paciente encontrava-se em bom estado geral, lúcida, orientada em tempo e espaço, vigil, sem linfadenogalias, afebril, corada, hidratada, anictérica, acianótica, normopneica, normocárdica e normotensa, pesando 53 kg, medindo 1,61 de altura. O exame de cabeça e pescoço apresenta irritação na faringe, aparelho respiratório com expansibilidade preservada, frêmito tóraco vocal preservado, murmúrio vesicular bem distribuído, sem ruídos adventícios. No aparelho cardiovascular, apresenta ictus visível e palpável no quinto espaço intercostal,
na linha hemiclavicular esquerda, com bolhas rítmicas e normofonéticas, sem sopro. No exame abdominal, apresenta abdômen plano, ruídos hidroaéreos normais, timpânico, espaço de traube livre, hepatimetria sem alterações e com dor à palpação epigástrica. Se você não entendeu ou não conhece algum termo utilizado aqui, anote no seu caderno e pesquise. É muito importante que você aumente cada dia mais o seu vocabulário clínico. Bom, o primeiro diagnóstico que eu fiz foi esse que está na tela. Você pode, sempre que eu apresentar uma frase, pausar e tentar decifrar de qual eixo pertence cada palavra. Pirose retroesternal severa. Aqui nós temos como pirose o nosso foco, é o que o paciente está apresentando. A localização desse foco é o retroesternal e o severo é o meu julgamento quanto a essa pirose. Essa paciente apresenta pirose há 6 meses, todos os dias na semana, então não é uma pirose branda, né? Ela será uma pirose severa. Aqui a gente tem um exemplo do que eu falei desde o início. Os eixos obrigatórios são foco e julgamento, então você poderia só ter colocado pirose severa. Porém, eu quis colocar uma localização para que tenha um complemento a mais. Eu poderia também ter colocado há quanto tempo, pirose retroesternal severa há 6 meses. Isso ajuda para que o próximo enfermeiro de plantão entenda a situação daquele paciente, como ele chegou até mim. A intervenção que eu coloquei foi administrar medicamento para pirose. Aqui nós temos administrar como ação, medicamento sendo o nosso meio e pirose o nosso foco. O que nós vamos fazer é a ação, e ela sempre estará no infinitivo. Por meio do que será feita essa intervenção é o nosso meio. A gente vai fazer essa intervenção por meio de medicamentos. Nós iremos administrar medicamentos e por que nós iremos administrar isso? Para a pirose, é o nosso foco. Próxima intervenção é monitorar pirose após as refeições. Nós temos mais uma vez aqui o eixo ação como monitorar. Pirose sendo o nosso foco, é o que nós iremos monitorar e por quanto tempo? Sempre após as refeições. Eu não coloquei aqui cliente, não coloquei aqui localização, mas você poderia colocar monitorar a pirose do paciente após as refeições. Também pode. Mais uma intervenção. Manter uma postura ereta, aproximadamente 15 centímetros de elevação, durante todo o tratamento. Nós temos aqui o nosso verbo manter como ação, postura ereta como foco, que é o que nós desejamos, fazer aqui nessa intervenção, é manter o quê? Uma postura ereta. Aproximadamente 15 centímetros foi um complemento pessoal meu, que você também pode colocar para detalhar mais a sua intervenção. Durante todo o tratamento foi o tempo que eu previ para essa intervenção acontecer. E os nossos resultados esperados é pirose retroesternal e aqui o nosso julgamento contrário, que é diminuída. Se ela estava com pirose severa, o meu anseio é que essa pirose diminua. Poderia ter colocado pirose ausente? Poderia. Mas eu não posso garantir que essa paciente ela ficará com a pirose ausente. Então, eu coloco diminuída, porque de uma coisa eu sei, durante o tratamento, ela vai ter a diminuição dessa pirose. Diagnóstico aqui, mais um diagnóstico que eu coloquei foi presença de dor à palpação epigástrica. Nós temos presença de como julgamento, como eu falei, não é dor presente, porque presente agora na CIP é tempo, então nós temos presença de como julgamento. Dor à palpação é o nosso foco, é o que a gente está avaliando nessa paciente, é a dor que ela sentiu durante a palpação, e onde está essa dor, ela está localizada de maneira epigástrica, certo? As intervenções. A primeira intervenção é avaliar a dor epigástrica após as refeições, sendo avaliar a nossa ação. Dor é o nosso foco. Localização dessa dor, uma dor epigástrica. E por quanto tempo eu vou ter que avaliar? Eu vou ter que avaliar sempre após as refeições. Mais uma intervenção, administrar medicamentos para dor epigástrica, conforme prescrito. Administrar a nossa ação. Por meio de que será feita essa intervenção? Por meio de medicamentos. E para quê? Para dor. Então, nós iremos administrar medicamentos conforme prescrito para dor epigástrica, certo? Epigástrica é a nossa localização. Esse conforme prescrito, ele está, querendo ou não, ali incluído no meio,
certo? Não são simples medicamentos, são medicamentos prescritos pelo médico. E um dos nossos resultados é o alívio da dor epigástrica. É o que a gente espera, né? O nosso foco sendo dor, a localização epigástrica e o julgamento alívio. Aqui você pode notar que não é obrigado ter uma sequência de foco, julgamento e complemento. Você pode distribuir da melhor maneira que você achar. O importante é que eles estejam inseridos no seu diagnóstico. É importante que no diagnóstico tenha um foco e um julgamento, na sua intervenção tenha uma ação e os outros estejam ali incluídos. Só que não importa a ordem que você vai colocar. Para finalizar, eu desejo que você pratique muito. Aqui na descrição eu deixarei anexado o caso clínico para que você dê uma lida e crie os seus próprios diagnósticos. Praticar é o que vai fazer você se acostumar, se adaptar com essa nova linguagem, certo? Você também pode enviar aqui nos comentários os seus diagnósticos para que eu dê uma corrigida ou mandar lá no nosso Instagram, que estará também aí na descrição. E foi isso, muito obrigada, tchauzinho!